Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Comuns Extraordinários, o podcast da Marvelous Church. Um podcast que vai transformar a sua vida com testemunhos e palavras que vão edificar a sua casa, a sua vida e a sua família. E hoje eu tenho a honra de receber um querido membro da Marvelous Church com um testemunho poderoso. Hoje eu recebo ele, Osmar. Tudo bem, Osmar? Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Estamos aqui para fazer esse podcast, para contar um pouquinho da nossa experiência na nossa vida com Cristo. Então, Osmar, eu vou começar te perguntando quem que é o Osmar? O Osmar é uma pessoa que começou no interior de São Paulo, uma vida desregrada, talvez, e começou a vida profissional com suas loucuras e andando por todo o Brasil. E uma hora caiu aqui em São Paulo, já mais estacionado e numa fase meio crítica. E começou a procurar o apoio espiritual, o apoio de Cristo para resolver a minha vida. Você falou agora desse apoio. Aonde que entra Deus na sua história, Osmar? É nesse apoio, nessa hora que começou a muita coisa não dar certo, não ter os resultados, não o resultado esperado, mas muito aquém do esperado, e começou a ter algumas coisas críticas e começou a dar desespero. E nesse desespero apareceu Deus. Chegou Deus para mim, que era o meu porto seguro, aquilo que me dava paz, que me dava tranquilidade, que me acalmava o coração para me enfrentar o meu dia. E isso você tinha quantos anos? Qual que era a fase da sua vida quando de fato Deus se revelou para você? Ou você foi buscar aquele que pode resolver todas as coisas? Conta pra gente. Já estava numa fase profissional já bem desenvolvida, isso faz uns 15 anos mais ou menos, e que essa carreira começou a ter alguns problemas por conta de mercado, por conta de uma série de coisas. E nessa hora eu comecei a procurar em volta soluções e a gente não acha solução. Não era isso, não era... Hoje eu entendo que não era essa a solução era alguma coisa muito maior que isso. Então aí que apareceu Deus, que eu comecei a procurar, comecei a tentar entender, né? E até hoje tentando entender Deus, né? E a hora que eu entender eu acho que está errado, então a gente procura entender sempre. E nessa busca a gente começa a ver as ações dele, né? A gente começa a ver que ele traz tranquilidade, que traz paz, que traz isso tudo na hora que o mundo está caindo em volta. Então esse é o Deus que eu acho que é o que segura a nossa vida. Mas conta pra mim, você foi buscar a Deus por conta própria ou alguém te apresentou a palavra de Cristo? Foi, sei lá, num culto que você sentiu no coração, eu preciso encontrar, ou alguém trouxe a palavra de Deus para você? Eu entendi o que você disse. Vamos dizer que não foi alguém que me trouxe. Foi a situação que me levou a buscar, que me levou a procurar alguma coisa que me desse algum conforto para me tocar a vida. E nessa busca a gente começou a procurar religiões, né? Em várias delas e não achava a resposta, né? Isso. A resposta, às vezes vinha alguma resposta para algumas coisas, para outras não, e a busca começou a ser intensa e foi assim que eu fui apresentado para Deus, que quando nessa busca eu conseguia estar no lugar certo para alguma situação, vinha algum esclarecimento muito grande, independente
da bandeira que a gente estava procurando. Então não teve alguém que me apresentou, alguém que me levou, foi uma busca mesmo. Por conta própria. Por conta própria. E você se lembra do primeiro culto, da primeira igreja que você entrou e aquela palavra do pastor ou da pastora ali no púlpito tocou o seu coração e que você decidiu o sim por Cristo? Você lembra desse dia? Eu me lembro. Estava numa situação vamos dizer, de desespero, né? Numa situação de desespero e sem nada que me confortasse de dia, de noite, não achava, sem solução, tá tudo muito escuro, né? E num culto, o pastor pregando a respeito da fé, né? De acreditar, de fé, e esse pastor nessa pregação aí teve alguma palavra, alguma coisa que me comoveu e me deu uma crise até de choro, de comoção, e que amoleceu o coração e não que resolveu as situações, mas me deu muito conforto. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Bem nessa hora que vem o Espírito Santo, a presença de Deus, e a gente se rende por completo. Sem nenhuma listinha de faça isso, faça aquilo, não tinha. Tinha uma situação muito ruim e de repente, não sei se a busca, o que é, mas ele me escolheu. Uau! Agora eu quero que você conte pra gente o seguinte, desse dia do sim até hoje, como está sendo a sua trajetória com Deus? O começo, né, nesse dia do sim aí, o começo foi confortante, né? Aí passa um tempinho, começa a gente não ser constante com as coisas, não sei se eu acho que é do ser humano, né? Que a gente vai relaxando, quando tem um conforto a gente relaxa e esquece um pouco, e aí voltava, e nesse vai e volta a gente vai estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais, procurando a palavra um pouco mais e vai dando um pouco mais de consistência, né, nesse conforto do coração. E nisso a gente vê que eu vi, né, que a minha busca com leitura, com conhecimento, tentando aplicar talvez aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente lia, vem trazendo mais. Então tem um crescimento sensível para mim nesse sentido. Isso de 10, 12 anos para cá, a gente percebe esse crescimento, essa coisa em função da procura, não de alguma coisa de fora. Talvez de ter sido escolhido para isso. E agora me fala da sua chegada na Marvelous Church. Como é que foi a sua apresentação para a igreja, o seu sentimento e hoje o seu cotidiano dentro da igreja? O que você sente, o que você vive? Qual que é o seu testemunho em relação à Marvelous Church? Não sei se por causa de uma formação técnica, né, como engenheiro que eu sou, mas a gente procura soluções, regras para as coisas, né? Ou então uma constância, um parâmetro. E então nessa busca de muito tempo aí, de 10, 12 anos, 15 anos, eu começava a procurar em vários lugares. Então, em algum lugar em algum ponto eu tinha alguma informação que me trazia algum conforto, que me acrescia, né? Era mais um dente da engrenagem que ajustava. E de repente aquilo não estagnava. Então me dava uma ansiedade, alguma coisa, e eu me desviava dali, ia procurar em outro lugar. E foi essa busca num lugar, no outro lugar, em várias fontes, né? Que uma hora eu fui apresentado para Marvelous através de um amigo, né? Eu fui apresentado para Marvelous, convidado a conhecer, a conhecer aí num culto, e eu fui. Isso faz um ano agora, foi em janeiro do ano passado. E
que chegou num lugar em que não tinha muito ritual, era mais espontâneo, mais conversa, era mais livre, né? E isso me trouxe muito, como é que eu vou dizer? Isso me confortou, isso me deixou. Eu não consigo ter alguma coisa presa, alguma coisa que tem que ser assim, que me coloca numa caixinha, né? Então eu não consigo. E na Marvelous eu sinto essa liberdade, né? Que me dá um conforto, que me faz estar aqui agora, com toda a minha timidez, vamos dizer assim, em estar diante de uma gravação, né? Então me faz estar aqui por conta dessa liberdade que eu sinto nesse ambiente, na Marvelous. Agora uma reflexão, e quero que você me traga uma resposta a partir disso. Você vem de uma formação de engenharia civil, né? Perfeito. Onde tudo é muito correto, muito milimétrico, onde tudo é bem organizado. E você fala que busca uma liberdade. Você encontrou essa liberdade em Deus? Eu acho que foi uma das maiores coisas que eu encontrei de Deus, é essa liberdade. E que, não sei se na minha essência, né, isso, na essência do homem talvez, eu acho que foi a primeira coisa que Deus ensinou quando ele falou para o Adão: olha, você tem tudo aqui e tem ali uma árvore, e você tem a liberdade de escolher se você come ou não. Então, e ele escolheu. E eu acho que essa liberdade que Deus dá para a gente, esse livre-arbítrio, isso, eu acho que é a essência que eu achei aqui na Marvelous. Ó, para a gente já caminhar para o final do nosso bate-papo, Osmar, eu queria que você resumisse a tua vida com Deus em uma frase. Deus hoje para mim é um porto seguro. Isso é um refrão muito constante, não sei, é a minha vida, é a minha liberdade, é aquilo que eu anseio, é onde eu procuro, é a fonte de tudo que eu preciso. Às vezes eu não enxergo nem o que eu preciso, mas eu sei que ele é a fonte, que é aqui que eu vou encontrar. Eu acho que é essa a minha convicção hoje com Deus. E de uma forma profética, o que você pode profetizar para o Osmar do futuro? Vai nesse caminho, que a sua vida é a vida eterna. Muito bom, Osmar, muito bom. Bom, pessoal, essa foi a participação do nosso querido irmão Osmar. Eu espero que esse testemunho de vida tenha edificado a sua casa, a sua família e a sua vida. A gente se vê no próximo episódio. Estamos tanto no YouTube quanto no Spotify. Nos siga nessas plataformas e seja edificado. Até o próximo, Os Comuns Extraordinários.